Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano para mais uma aula. Estamos nas aulas do nono ano, entrando no PET 6, semana número 3 e semana número 4. Tá? O tema da nossa aula de hoje está aqui do lado: Nova República, o governo Sarney e a Constituição de 1988. Então vamos entrar aí no novo período da história do Brasil, né, que é a Nova República, o período pós-ditadura militar. Nas aulas anteriores nós vimos lá todo o processo de redemocratização, a eleição do Tancredo Neves, a morte do Tancredo Neves, e agora vamos começar o governo do Sarney. Então o tema está aqui: Nova República, governo Sarney e a Constituição de 1988. Tá? Algumas imagens, como a gente sempre começa. Primeiro temos aqui uma foto, né, a foto presidencial lá que ficou lá em todos os órgãos públicos, né, do governo Sarney, do presidente Sarney, tá, o José Sarney. Ele já era um político antigo, ele era um político que era apoiador dos grupos apoiadores da ditadura, né? Nós vimos na aula passada que ele foi colocado de vice ali do Tancredo Neves para tranquilizar aí os setores mais à direita, mais apoiadores da ditadura, né? E ele então acaba assumindo como primeiro presidente. O período do governo dele vai ser marcado por crises econômicas, por planos econômicos diferentes, novas moedas, congelamento de preços, né? E também inflação muito alta, e a Constituinte de 1987, que vai acabar formulando aí a Constituição, a nossa Constituição atual, a Constituição de 1988. A Constituição, como vocês sabem bem, é a carta de leis que rege aí o país, né? Que define lá quais são os direitos, quais são os deveres, quais são as leis, o que pode, o que não pode no nosso país. Está tudo na nossa Constituição. Constituição formulada então no período do governo Sarney aí, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre este governo, tá? O Tancredo, então, foi o primeiro presidente eleito, o primeiro presidente civil eleito pós o fim da ditadura militar, mas ele não chega a tomar posse. Ele tem um problema de saúde, ele acaba morrendo, e quem vai assumir vai ser o vice dele, que era o José Sarney, esse que está na foto aí. E o José Sarney, então, assume como primeiro presidente civil pós-ditadura militar, tá? E quando ele assume, ele promete lá cumprir as promessas lá do Tancredo Neves, né? Quando ele assume, ele tem uma certa desconfiança no Brasil, porque o Tancredo Neves morreu em circunstâncias ali meio misteriosas, tal, né? E aí as pessoas, a população que tinha lutado contra a ditadura, fica meio com o pé atrás, falando assim: esse cara lá, ele era apoiador da ditadura, dos militares, ele vai voltar tudo de novo. Mas ele promete então realizar a redemocratização do Brasil, né? Que é para que a população possa voltar a votar novamente. De fato, ele já faz isso logo no início do seu governo. Em 1985 nós temos eleições para prefeito e com voto popular, né, estabelece ali uma emenda ali à Constituição da época e estabelece as regras eleitorais, né, e as pessoas podem votar para prefeito e tal, mas para presidente vai ser mais tarde, vai ser só lá em 1989, tá? O Brasil estava em meio a uma crise financeira muito triste, né, muito grave, tá? O período de ditadura militar, né, a herança aí, da ditadura militar foi índices de inflação muito altos, né? Inflação é a queda do poder de compra, né? Então o dinheiro perde valor, né? Você consegue comprar menos com uma quantidade de dinheiro, e aí essa inflação estava muito alta, né? A gente estava num quadro de hiperinflação, que é quando a inflação está acima de 50%, né? É um quadro que vocês aí nem imaginam, né, como que é isso, mas eu vivi essa época, né? Então eu lembro muito bem das consequências aí desse quadro de hiperinflação. Nós vamos falar um pouquinho nessa aula. O Brasil estava com um processo também de uma desigualdade social muito alta. Então a gente tinha uma grande maioria da população pobre e uma elite muito rica, né, muito endinheirada. Os índices de desemprego estavam altos e a dívida externa do Brasil, ou seja, o dinheiro que o Brasil devia para o FMI, para o Fundo Monetário Internacional, estava muito alto, estava crescendo, e os juros, né, o Brasil não dava conta de pagar, porque pagava juros, né, a dívida era muito grande, o juros sobre a dívida ia aumentando, 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 e aí o Brasil não dava conta de pagar, e essa dívida externa estava crescendo num ritmo aí bastante acelerado, tá? O governo então do Sarney ele vai ser marcado por essa tentativa de controlar essa crise econômica através de vários planos econômicos,
e também mudanças de moeda, né? Mas na parte política ele conseguiu organizar bem aí o país, convocando a Constituinte de 1987, tá? Que juntos ali os deputados, senadores, os políticos, os representantes de grupos sociais reunidos conseguem fazer essa Constituição, que é a nossa Constituição até hoje e que foi apelidada como Constituição Cidadã, Constituição de 1988. Mais tarde nessa aula a gente vai falar sobre ela, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa crise econômica e sobre os planos do governo, né? Primeira tentativa de resolver o problema econômico do país foi o chamado Plano Cruzado. O que foi o Plano Cruzado? A moeda do país na época era o cruzeiro, né? E o cruzeiro, a inflação estava muito alta, então o dinheiro estava perdendo valor, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente estava num quadro de hiperinflação, a pessoa recebia o salário, assim que ela recebia o salário, ela ia correndo para o supermercado, porque se ela fosse mais à tarde ou fosse no dia seguinte, os preços iam aumentar. A remarcação de preços era diária, era várias vezes no mesmo dia, né? Então, se você deixasse de comprar lá, sei lá, um arroz no período da manhã, fosse comprar ele à tarde, ele ia estar mais caro à tarde. Se fosse mais tarde ainda, ele ia estar mais caro, né? Então, era isso. Tinha essa corrida para os supermercados, tinha tudo isso, né? A inflação era galopante aí nessa época, né? Uma época de hiperinflação. E aí, então, para tentar resolver esse problema da inflação, da hiperinflação do Brasil, ele cria essa moeda, chamada de cruzado. E o plano era o seguinte, cortar 3 zeros, né? Então, vamos supor, 1.000 cruzeiros, tira-se 3 zeros, ele passa a ser um cruzado, tá? Na verdade, essa é uma reforma aí, uma medida que não é muito efetiva, né? Ela é mais visual ali, né? Então, você pega um valor que era muito grande, tinha muitos zeros, você corta 3 zeros, então você diminui o valor, mas você não resolve os problemas econômicos, tá? Outra coisa que o plano cruzado vai fazer é o congelamento de preços. E aí o governo, o Estado, o presidente, ele proíbe que os preços aumentem. E aí quem tem mercado, quem tem uma padaria, quem tem qualquer coisa, né, qualquer atividade comercial, não poderia subir os preços. Isso vai irritar quem? A população achou ótimo, né? Porque ela ficava correndo no mercado tal, porque senão ia subir o preço. Agora ela achou ótimo, porque não ia subir, ela podia ir mais tarde tal, com a garantia de que não ia subir, né? Mas os industriais ficaram extremamente irritados, né? Porque a subida de preços não era meramente a ganância dos industriais, mas sim a economia do Brasil, o dinheiro ia perdendo valor, né? E aí você tinha que aumentar o preço, senão o seu lucro ia você não ia receber o seu lucro, né? Os industriais, então, né, o setor industrial brasileiro ficou muito irritado com esse plano, mas a população gostou e criou-se a figura chamada do fiscal do Sarney. Vocês podem ver os botões ali, né? Esses botões eram distribuídos, aí as pessoas colocavam esses botões ou adesivos e iam para os supermercados com a lista dos preços dos produtos para verificar se subiu ou não, né? Porque se subisse, o fiscal do Sarney ele poderia denunciar o estabelecimento comercial para o governo e aí ele ia ser fechado, ele ia pagar uma multa, né? Então essa figura dos fiscais do Sarney vai surgir nesse período. Qual que é a consequência disso? Lembra que os industriais falaram assim, não, então eu vou tomar prejuízo vendendo meus produtos, eu não vou poder subir o preço dele, né? O dinheiro perde poder, eu vou perder meu lucro, então eu não vou vender meus produtos, não vou distribuir mais meus produtos para os mercados. E aí a gente tem boicotes, a gente tem aí boicotes de setores industriais que não enviavam seus produtos, não repunham os produtos das mercadorias nos mercados, e aí os produtos começam a faltar. Né? E aí a população começa a correr para o mercado para comprar, para não ficar sem arroz, para não ficar sem papel higiênico, para não ficar sem as coisas. E aí os produtos começam a faltar no mercado. Né? E aí a gente tem essa crise. A gente tem um aumento do consumo ali, né? As pessoas estão comprando para não ficar sem, e aí os produtos não são repostos, eles começam a faltar no mercado. Tá? Então foi um período muito problemático, né? Eu não sei se vocês já ouviram a ideia de compra de mês, né? Vou fazer a compra do mês, né? Eu não sei se na casa de vocês faz isso. Isso é um costume que surgiu nessa época de hiperinflação, né? Porque você ia lá de uma vez, quando você recebia o salário, e já comprava o produto para o mês inteiro. Por quê? Para ele não subir, né? Se você deixar para comprar semanalmente, quando você for lá comprar da outra vez, provavelmente ele vai estar mais caro. Então você já compra tudo de uma vez. Esse costume da compra do mês é uma coisa que surgiu, por exemplo, aí antes do plano cruzado, né? E aí teve o congelamento dos preços e teve aí os fiscais do Sarney. Então a economia acaba
não resolvendo o problema da crise, tá? Tinha uma outra coisa que estabelece aí, é que os salários também foram congelados, tá? Mas aí o salário, ele, assim que a inflação continuou acontecendo, né? Assim que a inflação atingisse 20%, né? O salário automaticamente era corrigido também em 20%, né? Para manter ali o poder, tentativa de manter o poder de compra, tá? Isso aí é chamado gatilho salarial, né? Sempre que atingisse 20% a inflação, o salário subia também 20%. Não é um aumento de salário, na verdade, porque você está só corrigindo a inflação, né? Você não está aumentando o poder de compra, você está só corrigindo. Na verdade, isso aí é chamado de arroxo salarial, tá? Enfim, aqui algumas imagens para vocês entenderem melhor, né? O que aconteceu? Aqui em cima nós temos lá a nota de 10 mil cruzeiros, tá? Essa nota não valia muita coisa não, tá? 10 mil cruzeiros você comprava pouca coisa. O que aconteceu com o plano cruzado? Cortou 3 zeros. Então esses 10 mil cruzeiros viraram esses 10 cruzados, tá? Então 10 mil cruzeiros, cortou 3 zeros, tirou 3 zeros, virou, fizeram uma outra nota, mudou a moeda, né? Deixou de ser cruzeiro, passou a ser 10 cruzados. Antes de mudar as notas todas, né? Claro que não vai ser de um dia para o outro que você vai recolher as notas do país todo e mudar a nota. Qual que foi o sistema estabelecido? Eles carimbavam, o banco carimbava a nota com um novo valor. Então tá lá, ó, a gente tem uma nota em cima lá de 100 mil cruzeiros, tirou 3 zeros, passou a ser 100 cruzados, tá? Aqui embaixo, ó, 50 mil cruzeiros, estão vendo um carimbinho de 50 lá? Passou a ser 50 cruzados. Então teve essa mudança do cruzeiro, passou para o cruzado e a moeda perdeu 3 zeros, tá? Essa tentativa, como nós vimos, não deu resultados, não controlou a economia, aliás, né, acabou tendo esse boicote, né, dos produtos com congelamento dos preços, né, a atuação dos fiscais do Sarney, e aí os produtos começam a faltar, né? Então nós temos aqui, ó, por exemplo, uma imagem mostrando um estabelecimento comercial, um supermercado provavelmente fechado ali, né? Porque estava praticando preço acima do autorizado, então estava subindo o preço. Algum fiscal do Sarney foi lá, denunciou, né? E esses fiscais do Sarney eram pessoas comuns, tá? Geralmente senhoras, né, que ficava lá com as listas de preço dos produtos no supermercado e ia lá todo dia no supermercado para ver se não subiu, né? Então eles estavam vigiando, a população estava vigiando o mercado ali. E aí os produtos começam a faltar, como a gente pode ver aqui, né? Essa placa aqui embaixo está falando lá, senhores clientes, o produto sabão em pó, a falta do produto sabão em pó é devido o produto não está sendo entregue, né? Então as empresas, os empresários não queriam perder dinheiro, falaram assim, não vou fazer o boicote, não vou entregar, né? Forçando aí a falta dos produtos no mercado, né? E talvez uma revolta da população e tal. E lá, aqui a última imagem, a figura do temido remarcador, né? O cara que ia lá ajustando os preços, né? Antes do plano cruzado, né? Quando a inflação estava nessa inflação, ele ia lá passando várias vezes ao dia subindo o preço. Então você tinha que receber o salário, ia no mercado comprar logo, porque se você deixasse para ir no dia seguinte, as coisas iam estar mais caras, tá? A inflação anual, nessa época, na década de 80, vai chegar aí a 1000%, né? Então, o produto que custava lá vamos supor, né? Como se fosse a moeda de hoje, R$1, no final do ano ele estava custando R$1000, né? Então, para vocês terem uma ideia do tanto que o dinheiro perdeu valor. O dinheiro perdeu tanto valor que esse plano cruzado não resolveu os problemas, né? Então foram outras medidas, né? O governo Sarney ele não desistiu, ele foi fazendo outras medidas para tentar controlar a inflação. Além do plano cruzado, a gente teve o plano cruzado 2, né? O plano cruzado 2 mudou ali a tributação de alguns produtos, né? Estabeleceu alguns produtos que estavam com preço congelado puderam ter um aumento de preço ali controlado, né? E ele acabou declarando a moratória da dívida externa brasileira. O que é a moratória? Isso é uma coisa importante. O governo fala o seguinte, ó, eu devo tanto, o que eu peguei de emprestado de dinheiro é tanto, é uma determinada quantia, e o resto é os juros, né, que são aplicados a essa quantia que eu não for pagando, os juros vai aumentando, né, essa quantia vai aumentando. Eu não vou pagar os juros, tá? Eu vou pagar só a quantia. Então, o governo brasileiro falou para os outros países, para o Fundo Monetário Internacional, que ele ia deixar de pagar os juros e ia pagar só a dívida externa, né? Isso aí é chamado de moratória, tá? E isso é visto com maus olhos pelo mercado, porque
as pessoas, né, os outros países, as outras instituições vão falar para o Brasil, falar assim, ah lá, o Brasil não está pagando juro, né? Então o Brasil não está cumprindo as suas promessas, né? Então o comércio exterior brasileiro fica prejudicado, a imagem do Brasil, a credibilidade do Brasil no mercado externo ficou bastante prejudicada por causa dessa questão da moratória, tá? Depois outros governos vão fazer a mesma coisa, nós vamos ver mais à frente, tá? Depois, em 1987, foi lançado um outro plano chamado Plano Bresser, mudou algumas coisas ali, né? Estabeleceu critérios mais flexíveis para o reajuste dos salários e tal, mas também não resolveu o problema. E em janeiro de 1989 foi lançado o Plano Verão. O Plano Verão foi uma outra moeda. Lembra lá, era cruzeiro, virou cruzado e agora foi lançado o cruzado novo, que é essa moeda. Uma das notas é essa que nós estamos vendo aqui, né? Que cortou mais uma vez 3 zeros. Estão vendo como que a inflação era tão grande? Eles cortaram 3 zeros do cruzado. Então a nota lá que era, por exemplo, de 10 mil passa a ser 10. E aí a inflação foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Teve que lançar notas de valores maiores, tal, não sei o que. Cortou 3 zeros de novo para chegar no cruzado novo, tá? O cruzado novo, então, corta novamente 3 zeros do cruzado e essa nova moeda. Além disso, o cruzado, o Plano Verão estabeleceu que o câmbio ia ser congelado, né? Então o dólar não ia subir, não ia ter mais aquela alteração do dólar, igual a gente vê no jornal, né? Ah, hoje o dólar subiu, o euro caiu, né? O euro subiu, o dólar caiu e tal. Não ia ter isso, né? Eles congelaram o valor da moeda estrangeira e equipararam com o cruzado novo. Isso durou menos de 2 meses, tá? Então um cruzado novo equivalia a $1, mas isso não durou 2 meses, depois já começou a inflação de novo, o dinheiro começou a perder poder, enfim. Foram vários os planos, né? Foi o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser, o Plano Verão, e todos esses planos econômicos não acabaram resolvendo o problema da inflação, da hiperinflação, né, e os problemas econômicos do país, o que fez com que o José Sarney sofresse resistência da população, que estava perdendo poder de compra, né? Então teve ali, no final do governo dele, teve grupos aí, principalmente os mais pobres, mas também empresários, né, que estavam insatisfeitos com o governo dele, né, pelo congelamento de preço que ele fez, tudo isso lutando aí contra, protestando contra o governo Sarney. Ele acabou saindo muito queimado do seu governo, né? Politicamente, o governo dele ficou marcado também pela Constituição, né? Então, se a economia foi uma década perdida, a década de 80, né? Os historiadores costumam chamar a década de 80 como década perdida, né? Pelo fator econômico, politicamente não. O Brasil, de fato, se redemocratizou, a gente teve estabelecimento de uma nova Constituição, de novas leis, de novos direitos, né? E essa Constituição ela foi um reflexo do fim da ditadura, né? Então tudo que era proibido, todos os direitos que foram cassados durante o período da ditadura retornaram aí nessa Constituição, inclusive o direito à cidadania de grupos que estavam excluídos, né? Por exemplo, os indígenas, os jovens, então você vai ter leis específicas para os jovens, regulamentação para a juventude, né? Para o direito das crianças, né? E dos adolescentes, nós conhecemos aí, né? O Estatuto das Crianças e do Adolescente é um fruto direto da Constituição de 1988. A gente tem leis para os idosos, direitos para os idosos. A gente vai ter leis para os indígenas, demarcação de terras de indígenas, para os negros, demarcação de terras quilombolas, né? Então a gente vai ter a discriminação racial aí como sendo crime, né? Então o preconceito racial passa a ser crime. Então a gente tem todas essas leis, né? E os direitos que foram ampliados, né? Então, a liberdade de expressão, a questão da direito à educação, o direito à saúde, então o sistema de saúde público e universal, né, que todo mundo pode ir lá e ter um atendimento gratuito, foi estabelecido na Constituição de 1988, é o direito à saúde, né? O direito à educação, as escolas gratuitas, né, para as pessoas frequentarem, as universidades gratuitas. A gente tem, então, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito a tudo, a cidadania, né? Ao direito de ser cidadão, né? Um artigo que demonstra muito isso é o artigo número 5 dessa Constituição, que fala lá, ó,
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, né, à educação, à saúde. São várias as questões aí. Então, essa Constituição ela é muito melhor do que as outras, né, porque ela, pela primeira vez, traz os grupos que estavam excluídos. Politicamente, ela organiza o país numa república presidencialista, né? Então nós temos eleições com voto popular, né? São estabelecidas ali as leis eleitorais, né? Quem pode votar, quem não pode, né? Maiores de 18 anos são obrigados a votar, né? O voto passa a ser obrigatório. Entre 16 e 18 anos, né, o voto não é obrigatório, mas você pode já votar, né? Então essas leis, as leis que nós temos hoje, são estabelecidas aí, né, a grande maioria delas são estabelecidas nessa Constituição de 1988, tá? O Brasil passa a ser uma república presidencialista com divisão de poderes. Então a gente tem executivo, né, o presidente, legislativo, né, os deputados federais e o Senado, e o judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal, né? E aí nós temos as instâncias estaduais, né, o executivo, o governador, os deputados estaduais, né? E temos as instâncias municipais, né, o executivo, o prefeito, os vereadores são o legislativo, né? E aí nós temos o juiz da comarca, que é o judiciário, né? Então a gente tem toda essa legislação, essa divisão dos poderes em três, né? Baseado lá naqueles preceitos antigos lá do século XVIII, né, dos iluministas, né, o Montesquieu, o cara que estabeleceu a divisão dos poderes em três, né? Por quê? Porque se um desses poderes tem um poder maior, ele tem mais poder do que os outros, torna-se uma ditadura, né? Lembra-se, a gente estava saindo de uma ditadura, a gente estava saindo de um período em que o poder estava concentrado na mão dos militares, ali do presidente, né? Agora não, agora você tem a divisão dos poderes, né? Então, tudo que foi lá, né, em excesso na ditadura, né, o poder em excesso centralizado, né, a perseguição tal, vai estar aí nessa Constituição de 1988, né? Então, por isso que ela estabelece cidadania para todos os grupos sociais, liberdade de expressão, direito de greve, por exemplo, né? Então você pode se manifestar contra as condições do seu trabalho, né? Na época da ditadura militar isso era impensável. Agora você pode, né? Então conquistas aí da Constituição de 1988, tá? Então, em relação às constituições anteriores, a Constituição de 1988 representa um avanço muito grande, ficou conhecida como Constituição Cidadã, tendo como garantias e deveres lá, ó, eleições diretas para os cargos executivo, legislativo e o sistema do presidencialismo no Brasil, né? Possibilidade da criação de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, né? Então, se um político ele comete, né, alguma coisa errada, ele faz corrupção, ele é acusado de corrupção, ele vai ser perseguido, ele vai ser investigado, ele vai ser perseguido. Tudo isso está na nossa Constituição, né? Igualdade de direito para os cidadãos, liberdade para trabalhar, para se expressar, para pensar, né? Liberdade de religião, né? Acesso à saúde, educação, moradia, essas coisas que eu falei para vocês, né? E inclusão de grupos que estavam excluídos nas outras constituições, né? Analfabetos agora podem votar, inclusive, indígenas, negros, mulheres, jovens, né? Idosos, todos os grupos sociais aí foram incluídos nessa Constituição e por essa razão ela recebe esse nome, né? Os direitos trabalhistas também foram reafirmados, foram estabelecidos nessa Constituição, estabelecendo a jornada de trabalho de 44 horas semanais, o FGTS, né, o Fundo de Garantia, e outros direitos trabalhistas aí, né, que querem infelizmente retirar aí da nossa população nas últimas reformas aí, né? E aí estabelece lá que o Brasil ia ter uma eleição, né? E essa eleição presidencial, né, depois de 29 anos sem ter eleição, né, a última eleição tinha sido lá em 1960, né, quando o Jânio Quadros foi eleito, depois teve o período da ditadura militar e agora, enfim, nós vamos ter uma eleição popular, com o povo votando. E aí voltou o pluripartidarismo, né? Então podia ter vários partidos são criados, várias siglas são criadas, representando os diversos grupos do país, né, as diversas ideologias do país. E essa eleição, então, a primeira eleição para presidente depois da ditadura militar, vai ter 22 candidatos. Era para ter 23, tá? Porque a direita, né, o grupo, né, a gente tem aquela divisão direita e esquerda, né?
E aí depois vai surgir o centro ali também. A direita, ela que era apoiada lá pelos militares, né, aquele grupo que estava no poder durante todo o período da ditadura, e outros grupos também, né, os empresários tal, eles não tinham um candidato que fosse bem visto pela população, né? Porque o Sarney, que era um candidato de direita, ele não conseguiu resolver o problema da crise econômica, né? Então a imagem da direita ali ficou meio ruim, e aí eles estavam com medo de perder a eleição para a esquerda, porque a esquerda tinha nomes, tinha lideranças populares muito fortes, né? Um deles que surge nesse momento aí é o Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ser presidente depois, né? Mas dessa vez ele já foi candidato a presidente, né? Representando lá o Partido dos Trabalhadores, com o apoio dos trabalhadores, dos sindicalistas, né? A gente vai ter um outro nome importante, o Leonel Brizola, que era lá do PDT, né, o antigo partido do Vargas. Então toda aquela política trabalhista do Vargas estava ali, ele tinha essa herança aí, né? Então a esquerda tinha os nomes fortes, mas a direita não tinha, né? O nome talvez mais forte ali fosse o Maluf, mas o Maluf estava meio queimado, né? Sofria algumas críticas ali, então eles tentaram lá colocar o Silvio Santos, né? O apresentador de televisão, né? O empresário, o Silvio Santos, como candidato da direita, mas acabou que o Silvio Santos teve um problema lá na sua candidatura e a sua candidatura foi impugnada, ele foi impedido de ser candidato, e por fim eles acabam, então a direita acaba apoiando, né, junto com os setores industriais, né, com os grandes empresários e com a mídia, acaba apoiando o candidato chamado Fernando Collor de Mello, que era um candidato por um partido pequenininho, um partido chamado PRN, né, Partido da Renovação Nacional, foi criado aí nessa época, e ele surge então como essa aposta da direita e da mídia, né, e dos grupos conservadores, porque ele apresentava uma política chamada política neoliberal. Né? O que é a política neoliberal? Ela critica o tamanho do Estado, né? Então ele criticava lá, ele se chamava de caçador de marajás, né? Ele falava que os altos salários dos funcionários públicos, tal, ele ia acabar com isso, que ele ia acabar com a corrupção, né? E ele era uma figura jovem, ele tinha uma imagem lá, né? De esportista, ele sempre era visto praticando esportes, andando de jet ski, ele era um playboy, né, ali com aparência bonita, tal, né, para a época, as mulheres achavam ele bonito, né, e aí ele começa a ganhar a simpatia desses grupos, essa proposta política dele neoliberal agrada às elites, e aí eles apoiam então esse candidato. E acaba que os dois candidatos mais votados no primeiro turno foram justamente o Lula e o Collor, e aí eles vão para o segundo turno, e durante o segundo turno acontece um fato que é muito decisivo, né? A mídia começa a fazer uma campanha muito contra o Lula, porque o Lula dessa época, né, é o Lula barbudo, é o Lula sindicalista, né? Não é aquele Lula todo polido, todo educado que nós temos hoje. Não, o Lula ele era mais bruto, né? E aí o Collor não, o Collor era o contrário, o Collor era mais sofisticado, era educado, né? Então cria-se essa imagem e aí a mídia começa a fazer propaganda contra o Lula e por fim a Rede Globo de televisão fazia o último debate ali eleitoral antes da votação e ela edita o debate. Ela fez o seguinte, ela colocou o debate muito tarde da noite. Nessa época não tinha internet, né? Então você tinha que assistir ali ao vivo na televisão. Como ela colocou o debate começando muito tarde, entrando pela madrugada dentro, os trabalhadores não conseguiram assistir. Né? Então eles não assistiram. Como que eles foram ver o debate? Só no dia seguinte, no Jornal Nacional, que passava o resumo do debate. E aí, nesse resumo do debate, eles editaram e colocaram só as melhores falas do Collor. A hora que o Lula falava alguma coisa, né, errada, alguma coisa ali, eles colocaram, né, não colocaram as melhores falas do Lula e não colocaram os erros do Collor. Então editaram o debate para melhorar a imagem do Collor e essa edição do debate foi depois já foi admitida pela Rede Globo, ela falou que ela apoiou o candidato e que ela fez isso mesmo. E por fim, com essa edição do debate, o Fernando Collor acaba sendo eleito e ele vai se tornar o primeiro presidente civil eleito pelo povo com voto popular depois da ditadura do Brasil, o primeiro presidente eleito pelo povo na nova república, tá? Mas aí o governo dele já é tempo para a nossa próxima aula.
Turma, então, ó, inscrevam-se no nosso canal, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam as atividades, né? Atividades da semana 3 e da semana 4 do PET 6, pra gente encerrar o PET 6, tá? E aí a gente volta com as aulas do PET 7 em breve, tá ok? Um abraço e até mais.